Loquisme 596, galera. O que falar desse capítulo? O nosso querido protagonista que não tem protagonismo. Bem, o capítulo ainda não saiu traduzido em português BR. Por incrível que pareça, eu tô gravando esse vídeo aqui agora na quinta-feira, 6 horas da tarde. Não saiu traduzido ainda, então, meu Deus do céu. Mas eu fiz uma live lá no meu YouTube, eu comecei a live, era 2 e pouco, terminei, era 5 e pouco da tarde. Falei tudo que tinha falado naquela live. Quem quer ver a live, ele vai, cola lá no meu canal do YouTube, o link tá na bio aí pra ver lá a live lá. Eu falo tudo as minhas opiniões. Mas, vamos falar sobre esse capítulo aqui pelo que eu já vi. Eu não li, porque eu não li, mas peguei por cima ali, né? Os spoilers, tudo. Esse vídeo eu acho que vai ser muito, como eu vou falar muita coisa, vai ser muito grande, então eu vou dividir em 2 partes. A primeira parte fala sobre o PHS, vamos direto ao ponto. Bem, PHS chegou lá, vamos lá, lutou contra os caras, lutou com 1v1 com aquele mano. Aquele mano não é fraco, aquele rei que ele lutou lá de início. Aquele cara tinha o domínio da força e da velocidade. E deu a entender que tinha uma técnica única também, galera. E daí o PHS foi lutar com esse cara lá, tava tendo dificuldade, tudo bababá, mas daí reverteu a situação e ganhou. E daí foi lutar com os outros 3 bucha lá, ele leu as intenções dele com o caminho e deu o hit kill dele lá e pronto, acabou a luta. Pronto, depois disso ele acabou, ele perdeu a estamina, ele cansou, virou um moicano da vida e perdeu tudo. Pensa comigo, um protagonista burro desse. O cara tem um caminho, onde ele tem... Pra quem não sabe, a habilidade do caminho dele tem 2 habilidades. A primeira que é ler as intenções do inimigo, que é tipo ele desviar de tudo, e essa nem cansa. E a segunda é o hit kill, que é o que cansa ele, que foi o que ele deu no Zolfeixun lá atrás. Então pensa comigo, galera. Por que ele não usou só a leitura de intenção? Ele não iria ser acertado por ninguém. E ele parece que esqueceu, o PTJ esqueceu, que o PHS é um copiador. Ele tem um dos maiores arsenais de cópia de Luquisme. Então, tipo, é claro que ele podia ter ganhado sem usar o caminho dele, o hit kill. Mas ele usou e cansou. E outra, tem um diálogo que ele fala: ah, eu sabia, 3 pessoas ainda é demais. Pô, se ele sabia que 3 pessoas era demais, por que caralho ele usou, mano? Vai se fuder, sendo que ele sabia que ainda tinha o Zolfeixun ali. E bem, Zolfeixun não, perdão, o Rei Diola. E bem, foi isso, a luta foi isso, ele começou bem, daí decepcionou, foi legalzinho, pá. Agora falando sobre os fãs. Eu vi muito fã puto falando que ia dropar a obra, que não vai ler mais. Eu vi muita gente puta com o PTJ, tudo. Só que, cara, eu não fiquei puto com o PTJ dessa vez, porque, cara, eu sou, acho que uma das poucas pessoas e uma das que mais fala. O PTJ é um péssimo escritor, ele é horroroso. Tipo, eu sempre critico o PTJ. Só que, cara, eu tô lendo o Luquismo não por causa do PTJ, eu tô lendo o Luquismo pra mim entrar de cabeça na obra. Então, se eu não posso criticar o PHS, qual é a graça de eu criticar o personagem também? Qual é a graça de ficar criticando só o autor, tá ligado? Então eu critiquei muito o PHS também, pra mim ele também é um burro, tem 0 QI de luta. E outra, depois que o PHS portou o caminho lá em chão, muita gente babou um ovo do cara dele, falou que ele era mais forte da segunda geração. Eu acho que já tá mais claro que ele ainda precisa correr, precisa trabalhar mais pra chegar no nível do Elhan, né? Não que ele seja muito mais fraco, mas o Elhan, pô, aceita, ele ainda é o top 1 da segunda geração, chat. Chat não, tô acostumado a estar falando da live, né? Mas, cara, foi decepcionante? Foi. Mas teve justificativa para isso. O próprio Rei Diola no capítulo fala: você é um monstro, mas ainda não se tornou um monstro por completo. Você ainda é inexperiente, tudo. Então, cara, vocês queriam o quê? Que ele despertasse o caminho dele lá em Xion, e daí agora já, tipo, tivesse capítulo dominar, solasse fácil e pronto. Cara, não é isso, né, chat? Ele precisa treinar mais, evoluir mais no caminho dele. Eu vi gente falando que o caminho dele é fraco. O caminho dele não é fraco. Ele não foi derrotado com o caminho dele ainda. Ele se derrota sozinho, porque ele cansou. Porque ele tem 0 QI de luta também. Cadê o QI de luta do cara pra saber usar direito? Então, burro pra caralho também o protagonista. O PTJ eu nem falo mais, porque ele é um lixo de escritor. Pelo amor de Deus, que lixo. Todo mundo já previa isso. E bem, essa foi a minha opinião. Não sei o que vocês acharam. Eu vou falar aqui sobre a primeira parte do capítulo, que foi a luta do PHS versus Reis. Vou fechar por aqui, vou gravar um outro vídeo falando sobre a segunda parte do capítulo. O capítulo foi extremamente curto dessa vez, né, no PTJ. Cara, eu acho que o PTJ devia dar uma pausa com o Luquisme, devia, sei lá, botar a cabeça no lugar depois que terminou. Ou então ele devia fazer que nem o Gege Kutami. O Jujutsu Kaisen módulo não é o Gege Kutami que desenha. Botava um cara pra desenhar pra ele e só faz a história. Então pensa melhor. Mas é isso. Esse foi a primeira parte do capítulo, a luta do PHS contra os caras. Eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam dessa luta do PHS contra esses reis, o que acharam dos reis, o que acharam do Rei Diola. Acharam o desempenho do PHS ok? Ruim, péssimo, horroroso? A escrita do PTJ ruim, o PTJ lixo? Bem, comente a opinião de vocês. E dito isso, Johan, top 1 da segunda geração ainda. Aceitem que dói menos, fãs do PHS. Chorem. Luquisme 596, parte 2, né? Bem, eu já postei a parte 1, onde eu falo da primeira parte do capítulo, que é quase o capítulo inteiro, né, na verdade.
que foi ali a luta do PHS contra os reis ali, onde eu falo também a minha opinião, falo um pouco sobre os fãs, tudo, etc, o autor lixo. Mas bem, nessa parte vai ser mais curtinho, porque eu ia falar sobre a parte final do capítulo, que foi depois ali que o PHS é derrotado, o Rei Jola encrava os bagulho na mão dele. Uma coisa interessante, o Rei Jola pergunta se o Park Hyung-suk não tem uma fita ou alguma fraqueza do Lee Ji-woo, que talvez o Lee Ji-woo faça ele se sentir triste. Então tem grande chance do Rei Jola trair o Lee Ji-woo, tá galera? O Rei Jola não é totalmente cadelo do Lee Ji-woo, não. Tem grande chance dele trair o Lee Ji-woo. Outra coisa que foi interessante, depois disso, ele vai lá tentar pegar o Eugênio, que tá tentando salvar o VIP, né? Que ele fala que o VIP tá sangrando muito. E quando o Rei Jola chega lá, ele toma uma lapada de tesão de alguém, né? E daí, essa pessoa dá a injeção no VIP lá, que estagna o sangramento, sei lá o que. E essa pessoa é o Park Jin-young, galera. Ele acordou. E quando ele acorda, ele tá saindo fora da van lá. Ele meio que fala, eu nunca senti a minha mente tão clara. Então, cara, pelo que dá a entender, o Park Jin-young tá com a mente totalmente sã. Então, pela primeira vez, veremos o ápice dele ali, velhote, né? Com a mente tranquilaça, sã. Ele também fala que pro Rei Jola, eu acho que você acha que a minha cópia é igual a desse moleque, algo do tipo. Então, tipo, o Rei Jola, galera, tá achando que o Park Jin-young é parecido com o PHS. Ele vai tomar um cacete, isso sim. O Park Jin-young Sun, com as cópias, 4 domínios, dando a entender que vai usar a cópia de galera da geração 0, do Shin, de King Campeão, todos esses caras, vai ser insano. E outra, achei muito interessante chamarem o Park Jin-young de Rei Espelho, né? Cara, muito foda por causa da cópia, Rei Espelho, muito da hora. Parece que todos os principais da geração 0 têm um título de rei, né? E bem, o Park Jin-young fala que vai lá solar o Rei Jola e depois volta pra ajudar o Eugênio. Então, monstro demais, cara, o Park Jin-young acordando, vai destruir o Rei Jola. E galera, eu vi uma galera falando que talvez o Rei Jola tenha caminho, tá? Porque pelas traduções piratas que nós temos, que ainda não são em português, deu a entender em algum momento falas de caminho sobre o Rei Jola. E do capítulo passado também teve uma tradução estranha do Rei Jola falando do caminho do PHS, que seguiu o mesmo caminho que eles. Então, minha pergunta, será que o Rei Jola tem caminho, galera? O que vocês acham? E bem, próximo capítulo, não sei o que vai acontecer, vi muita gente decepcionada com esse capítulo. Na minha opinião, eu acho que o Rei Jola, mesmo com caminho sem, não troca com o Park Jin-young, com a mente sã, 4 domínios, cópia, etc. Ele não vai trocar. Então, tem a questão do Jitai, aonde o Jitai vai aparecer, galera. Eu vi muita gente falando que ele vai aparecer na igreja pra lutar com o Lee Do-gyu. Mas será que é o certo? Será que não seria melhor o Jitai aparecer aqui pra lutar contra o Park Jin-young e o Rei Jola for pra igreja lutar com o Lee Do-gyu? Porque pra mim o Rei Jola não tem nem sentido ele tá aí, tá completamente confuso. Porque o Rei Jola, quando ele vai atrás pra matar os caras, ele fala, quanto tempo Rei dos Mendigos? Dando a entender que ele conhece o Lee Do-gyu, tendo uma história com o Lee Do-gyu. E ele deu aquele power scale ali dele com o Jung Hyun, aquele matchup deles com o Jung Hyun. Então, na minha teoria, na minha cabeça, ele ia lá enfrentar o Lee Do-gyu, mataria o Lee Do-gyu e daí teria a luta dele contra o Jung Hyun. Mas é outra coisa completamente diferente, ele tá ali contra o Park Jin-young. Então, será que o GT vai lá aparecer pra lutar com o Do-gyu na igreja e vai matar o Do-gyu? Seria meio paia, porque o Do-gyu já está machucado, já está cansado. E aqui contra o GT versus Park Jin-young faria muito mais sentido, seria uma luta muito mais top ao meu ver, porque pra mim o Jin-young tá em 100% inteiro, contra o Lee Do-gyu não tá. Eles têm uma história ali, GT e Park Jin-young, então interessante, muito interessante. Mas também não sei se faria sentido o GT chegar aqui, o Do-gyu, porque se o GT chegar aqui, o Do-gyu vai lá na igreja, vai derrotar o Gentleman e vai salvar a Reporter King. E ele indo lá, ele mata 2 coelhos numa cajadada só, né, que é o Lee Do-gyu e a Reporter King. Então tá muito confuso o caminho que o PTJ tá seguindo, ele tá fazendo, tipo, botando matchups, mas tá indo pra outro caminho, sei lá, o PTJ, eu acho, galera, que o PTJ tá perdido, ele tá louco da cabeça, meu Deus do céu. Mas vamos esperar pra ver o próximo capítulo, vai ser muito bom ver o Jin-young em cena, foi triste que fizeram com o PHS nesse capítulo, mas o Jin-young em cena vai ser insano, vai ser muito legal ver ele lutando com a mente sã, tranquilão. Não vejo o Rei Jola, mesmo se tiver caminho, conseguindo trocar de igual pra igual. E eu acho que a única salvação é o GT chegar aqui mesmo. Mas se o GT chegar, teremos uma luta GT versus Park Jin-young. Pra mim o Park Jin-young dá um trabalho, mas perde. Se fosse o Park Jin-young Prime, também daria muito trabalho, poderia até ganhar, mas perderia também. Já que o GT no momento está no auge dele, provavelmente. Então é isso a questão. Se o GT chegar aqui e lutar com o Park Jin-young e derrotar o Park Jin-young, ele mataria o Park Jin-young. Mas aí que tá, o Park Jin-young não pode morrer, porque o Park Jin-young é literalmente a chave. Ele é a chave, a peça central de todos os maiores mistérios de Luquisme. Então é isso a pergunta. O que nos espera no futuro? Muito confuso, né, galera? Mas bem, esse foi o capítulo 596 de Luquisme. Comente aí, vão lá no meu outro vídeo que eu postei antes desse, falando sobre a primeira parte da luta do PHS. Comente a opinião de vocês aqui e lá. Vão lá no meu canal do YouTube, lá que eu postei fiz uma live de quase 2 horas e pouco falando sobre esse capítulo, falando várias coisas. Então vão lá se vocês vão gostar. Se inscreve no meu canal do YouTube e no nosso grupo Telegram e Discord também pra conversar sobre. E é isso. Muito obrigado a todo mundo. Fui, falou, tchau.